Olá, tudo bem? Vamos continuar o nosso raciocínio? No vídeo anterior, nós falamos sobre a Síria, né? A Síria. A Síria foi o império que dominou o mundo naquela época ali, quando ela entra nas 10 tribos ali de Israel, destrói ali, leva cativo muitas pessoas, né? E, E ali, então, nós temos ali um grande império em ascensão. O império da Síria não conseguiu destruir Jerusalém porque estava fortemente armada. Né? Fortemente armada. Nós falamos também do Egito, lembra que nós falamos do Egito? Vamos aqui reformular o que eu havia falado, né? Horus era o deus também da luz, né? Do dia. E Ra é o deus do sol. Só para a gente poder aqui entender mais lá na frente, que nós vamos falar sobre essa questão aí desses deuses, né? Do sol. Interessante que Apolo, do Império Grego, que nós vamos falar também aqui sobre o Império Grego, Apolo era o deus o sol. As pessoas adoravam Apolo ali no templo, né, de Apolo, adorando o sol. Assim também os egípcios, né, quando ele tem o deus Ra ali, adoram o sol. E por incrível que pareça, existia um dia da semana que eles adoravam esses deuses. Tá? Interessante que o Egito ele foi atacado por Deus, justamente atacando esses deuses. Tá? Tem um deus também, Nut. Não sei se você já ouviu falar do deus Nut. E tem o Set também, Nut e Set. Vou falar aqui do Set. O Set era o deus da miséria, da escuridão, das trevas, da destruição. E aí Horus foi combater com Set, ou seja, era a luz lutando com a escuridão, com as trevas. E essa luta nunca acabou e nunca vai acabar enquanto Jesus não voltar, né? Que é o Deus do sol e o Deus da noite. Ok, só para a gente poder relembrar o que a gente havia falado no vídeo anterior. Então vamos lá. Aí nós passamos pelo o Império da Síria, agora nós temos o Império Babilônico. E aí a gente vê a história aí, né, da Bíblia falando sobre aquela comitiva que foi visitar o reino de Jerusalém. Foi ali Ezequias, né? Ezequias era o rei na época. Ezequias fez um erro muito grande. Né? Quando a comitiva chegou, em vez de ele apresentar Deus, o Criador de todas as coisas, ele apresentou as riquezas, né? O ouro, a grandeza do reino. E aquele povo babilônico estavam ali para poder conhecer esse Deus que eles conheciam. Era o Deus que havia parado o sol, e pelas informações que ele tinha, era o Deus que abriu o mar vermelho, e assim por diante, e muitos outros milagres. Então eles foram para conhecer esse Deus. E quando eles chegam lá, Ezequias mostra toda a riqueza humana, né? Mostra o templo, não mostrou Deus, mas mostrou as riquezas, o ouro que tinha. O que aconteceu? Muitos anos depois, a profecia de Isaías disse que Jerusalém seria destruída por causa desse erro de não ter mostrado Deus. É interessante essa questão de Ezequias e a comitiva de Babilônia, porque eu vejo aí a estratégia de Deus tentando levar o ser humano para o mais fácil. Você já imaginou se Babilônia
tivesse convertido logo já no início, antes de ser um grande império? Você já imaginou? Você já imaginou o Império Babilônia com a influência que ela teria no mundo? A grandeza que Babilônia seria, como foi? Agora você imaginou Babilônia pregando Jesus Cristo? Esse será um outro vídeo que nós vamos fazer. Mas tenta imaginar. Nós vamos chegar ainda a comentar sobre isso. Vocês vão se surpreender o que o ser humano perde ao não cumprir a vontade de Deus. Ok, Babilônia foi destruída, a gente sabe pela história bíblica de Daniel ali, né? Belsazar era o rei na época, era o imperador na época, e Ciro invadiu ali e destruiu tudo. Mas o que eu quero salientar aqui é que Babilônia foi um grande império e quando ela destrói Jerusalém, leva cativo um grupo de pessoas para a Babilônia. É lógico que um outro grupo fugiu, foi para outros cantos, outro grupo ficou em Jerusalém, né? Outro grupinho pequeno eram as pessoas mais pobres, né? Mas o pessoal da nobreza, ali como Daniel e seus amigos, e outros, foram para a Babilônia. Você sabe que Ezequiel também, que nós temos aqui na Bíblia, o profeta maior, ele também foi, né, como cativo para a Babilônia. O que eu quero salientar com você é que na agenda de Satanás, o objetivo dele é destruir o povo de Deus em todos esses impérios que ele levantou. Lembra lá no começo lá, vocês serão como deuses. Quando Nabucodonosor olhou para toda a sua grandeza, né? Olha o que minha mão, meu braço forte fez, sem reconhecer que foi Deus que tinha dado tudo para ele. E ali nos cativos, entre os cativos, tinham pessoas que estavam alertando ele sobre isso. A interpretação do sonho do rei por Daniel, quando Deus dá uma visão para o rei ali, o rei estava preocupado como seria o seu reino no futuro, quando ele morresse. E foi aonde então que Deus deu esse sonho da estátua simbolizada ali por vários metais ali, ouro, prata, bronze, ferro e os pés ali misturado com ferro e barro. Babilônia seria uma peça-chave para Deus evangelizar o mundo. Se Ezequiel lá atrás tivesse feito o que era correto. Mas a nossa meditação e o nosso raciocínio aqui é sobre o poder, o domínio sobre as pessoas. Nabucodonosor não queria que Deus fosse o comandante. Ele queria ser o dominador do mundo, mas só que Deus mostrou ao contrário para ele. Eu quero mostrar para você, você que está me ouvindo, você que me ouve aqui e que abre esse vídeo para poder ver, é que a política é o domínio do povo. A política dos impérios foi o que? Dominar o povo, tá? Foi dominar o povo. Então nós já falamos aqui do Egito, da Síria e agora Babilônia. E eu quero fazer uma ligação desses impérios lá em Apocalipse, tá? Fiquem atentos aí para que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer esses vídeos de 10 minutos justamente para que vocês entendam o momento que nós estamos vivendo. O momento que nós estamos vivendo. Se você não entender a profecia e não entender a vontade de Deus, o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, nós não vamos entender o propósito de Deus e vão ficar aí falando bobeira e cumprindo as fake news, né? Uma fake news em cima de fake news, eu não vou entender o que é verdade. Não vou entender o que é verdade. Então fique atento nesses vídeos. Se você tem um amigo que gosta desses assuntos, passa para ele, vamos passar avante. Aqui o meu interesse não é ganhar likes, não, mas que tenha bastante visualização e as pessoas possam entender esse assunto. Eu aguardo você no próximo vídeo,
Fique atento, estamos juntos e misturado.